Quem é você para Deus? Eu já ouvi várias vezes a pergunta: quem Deus é para você? E muitos respondem que Deus é tudo para mim. Deus é a expressão verdadeira do amor. Deus é o meu Salvador. E quando a gente vai para a Bíblia, de fato Deus é tudo que precisamos. Ele é a expressão verdadeira do amor e sem dúvidas nenhuma é o nosso Salvador. Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje é totalmente ao contrário. Quem você é para Deus? Porque quando a gente olha para os evangelhos, nós percebemos diferente tipo de pessoas se relacionando com Deus. Tem a multidão, tem os fariseus e os mestres, os peritos da lei. Tem aqueles que decidem e preferem viver como ímpios. Tem os pecadores que reconhecem que precisam de Jesus. E temos os discípulos. É claro que se você é um cristão, a sua resposta provavelmente foi dizer: não, eu sou um discípulo. Mas calma, porque irmão, não basta dizer da boca para fora: eu sou um discípulo. Eu quero apresentar para vocês características desses grupos que eu falei aqui, pra gente analisar e refletir juntos, para ver se verdadeiramente estamos nos comportando como um discípulo de Cristo. Mas antes da gente continuar, se você tem gostado dos meus conteúdos, para fortalecer ainda mais o canal, já se inscreve e deixa o seu like. Ativa o sininho de notificações para você não ficar por fora dos próximos vídeos e compartilha com aquele amigo que precisa ouvir uma palavra de Deus. Agora que você se inscreveu e deixou seu like e compartilhou, vamos para o vídeo sem enrolação. E talvez no meio desse vídeo você perceba que tenha chamado Jesus Cristo de Senhor, mas o seu comportamento tenha sido de multidão. E o primeiro grupo que eu quero apresentar as características é justamente a multidão. A multidão talvez seja uma das relações mais superficiais que nós encontramos nos evangelhos. Frequentemente a gente vê textos mostrando um aglomerado de pessoas em volta de Jesus em busca daquilo que ele poderia oferecer e não por aquilo que ele realmente é. Se Jesus multiplicava o pão, ali estava a multidão. Se Jesus estava operando um milagre, ali estava a multidão. Se Jesus realizou uns sinais extraordinários, ali estava a multidão. Só que a multidão normalmente é levada por momento. Ela se empolga quando todo mundo está empolgado, ela grita quando todo mundo grita e ela vai quando todo mundo vai. Os evangelhos mostram a multidão empolgada e admirada com os milagres de Jesus, mas também mostram a multidão escolhendo libertar Barrabás e mandando crucificar Jesus. E talvez tem muita gente vivendo o cristianismo exatamente assim: vai no culto porque todo mundo vai, busca Jesus porque precisa de um milagre, ora porque quer uma porta aberta e se aproxima porque ouviu que Jesus poderia resolver todos os seus problemas. Mas e quando Jesus te confronta? E quando ele para de multiplicar o pão? E quando a oração que você faz é respondida com uma resposta que você não queria ouvir? A verdade é que quando seguir Jesus significa abrir mão de algo que você ama, muitas pessoas preferem libertar Barrabás e crucificar Jesus. Até porque, nego, seguir a Jesus enquanto ele tá fazendo tudo que a gente quer é muito fácil. A pergunta é: será que eu permaneço seguindo ele quando ele me chama a fazer o que ele quer? Depois nós temos os fariseus e os mestres da lei. É o famoso grupo religioso hipócrita. E aqui a gente tem um perigo e um problema muito grande, porque é o grupo que faz um grande desserviço para o reino de Deus em nome de Deus. Por fora é aquelas pessoas que têm um ótimo discurso, sabe falar bem em público, conhece a Bíblia, conhece as regras, os rituais e são muito boas em apontar o erro de todo mundo. Mas Jesus fala que essas pessoas por dentro são como sepulcros caiados. E biblicamente falando, o sepulcro ele tem relação com impureza, ou seja, é bonito por fora, mas podre, sujo por dentro. São aquelas pessoas que adoram o próprio ego, adoram a fama, o status, ser reconhecidas como espirituais e tornam cada vez mais o fardo do seu próximo pesado. É uma categoria de pessoas que não conseguem demonstrar misericórdia pelo próximo e vive se comportando como se eles fossem o porteiro do céu. Só que nesse momento, irmãos, eu quero te fazer um convite. Ao invés de você pensar em alguém, um conhecido seu que tem essas características, eu quero te convidar a olhar para dentro de você. Será que você não tem agido assim? Talvez você tenha colocado regras, fardos e imposições na vida do próximo que nem você está conseguindo viver. Talvez você tenha colocado essas mesmas regras pesadas sobre a sua própria vida e você tem vivido um cristianismo falso, pesado e cansativo. E não é porque você sabe ler a letra que necessariamente você está vivendo aquilo que o Espírito gostaria de produzir em você. Jesus vai dizer: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. A pergunta é: quanto daquilo que você tem lido e ouvido tem transformado você? Como está o seu interior, irmão? Quem é você para os homens?
E quem é você para Deus? O terceiro tipo de pessoa são os ímpios. Aquele que não consegue enxergar o seu pecado, vive deliberadamente conforme quer, sem reconhecer que precisa de Deus. É o famoso autossuficiente. E só porque nunca matou ninguém, nunca assaltou um banco ou nunca cometeu um crime grave, se acha já merecedor do céu. Não faz questão de conhecer quem é Deus verdadeiramente e qualquer coisa que aparece como uma possibilidade de verdade já serve. Se está na moda dizer que o que conduz a sua vida é energia, então a partir de agora eu vou dizer, o que me guia são as energias. Se o hype do momento é dizer que o universo é que nos direciona, então eu passo a confiar no universo. E talvez você esteja dizendo, não, Gui, eu não adoro energia, eu não adoro o universo, eu só confio nele. Lindão, ou você coloca a sua confiança no Criador, ou você coloca a sua confiança na criação. É impossível você servir a dois senhores. Não adianta, irmão, você trocar o nome e achar que resolveu o problema. Isso aqui, ó, vai muito além de energia e universo. Talvez o seu Deus seja o seu próprio eu. Talvez você tenha princípios desde que aquilo não atrapalhe o seu crescimento. O que tem eu divulgar um tigrinho? As pessoas que decidem se vai jogar ou não. O que tem eu mostrar uma vida falsa, uma vida de luxo que eu não tenho? Isso gera mais autoridade e eu consigo manipular e vender mais. E o que tem eu violar alguns valores? São pequenos. Desde que eu continue crescendo, é isso que importa. E ao mesmo tempo, esse tipo de pensamento vai te consumindo e te consolando. E você cria justificativas para não precisar desmontar o seu próprio ego. Até chegar num ponto que você consegue fazer o errado e convencer você mesmo de que aquilo é certo. E o convite de Jesus para você, ô abençoado, não é tente se tornar um pouquinho melhor, é arrependa-se. E o meu conselho é arrependa-se enquanto há tempo. E o próximo grupo são os pecadores. E aqui existe uma diferença muito importante, porque diferente daqueles que vivem como se não precisassem de Deus, o pecador que se aproxima de Jesus, ele reconhece que precisa ser curado, que precisa de ajuda e precisa ser limpo. Nos evangelhos a gente vê pessoas reconhecendo que não são nem dignas de receber Jesus na sua própria casa. E se você chegou nesse ponto, eu tenho uma notícia muito boa para você. Jesus veio exatamente para você. Jesus, ele está aqui para te curar, para te limpar, para te restaurar e te colocar na mesa junto com ele. Só que talvez você tenha um problema. Talvez você esteja pensando que primeiro você precisa se limpar, primeiro você precisa se purificar para depois você se aproximar de Jesus. Talvez você esteja pensando, não, eu vou voltar para Jesus, eu vou aceitar Jesus, mas primeiro eu preciso estar melhor. Preciso parar de fumar, preciso parar de beber, preciso parar de falar palavrão, de assistir pornografia, preciso parar com meus vícios. Só assim eu posso me aproximar de Jesus. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você conseguisse se limpar sozinho, por que você precisaria de Jesus? Jesus te quer como você está, mas saiba que ele não vai te deixar como você está. É ele quem te transforma, criatura. É a graça que vai te ensinar, é a graça que vai te educar, é a graça que vai produzir em você uma vida que sozinho você jamais conseguiria produzir. Não importa o quanto você tente se limpar sozinho, se não for o sangue dele, o seu esforço é completamente inútil. As suas obras não são suficientes para te tornar limpo diante de Deus. Então para de ficar pensando, eu vou melhorar para depois voltar. Apenas volte. Deixa ele começar a transformação. Permita a graça te ensinar e te educar, porque é ela que vai produzir em você o desejo das boas obras. E por fim, nós temos o que todo cristão deveria buscar ser: discípulo de Cristo. Lindão, Jesus não quer apenas te limpar, ele quer que você o siga. E não se engane que a gente não tá aqui formando discípulos para líderes religiosos. Estamos aqui para formar discípulos para Cristo. Você não é meu discípulo, você não é discípulo do seu pastor, da sua denominação, você é discípulo de Jesus. Você, irmão, não é obrigado a aceitar esse chamado de ser discípulo, mas a partir do momento que você toma essa decisão, tem algumas condições. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E nesse momento você pode me perguntar, Gui, mas a Bíblia também vai dizer que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Como eu negar-me a mim mesmo e tomar a minha cruz torna isso um fardo leve? E eu te respondo que é porque você não precisa carregar isso na força do seu próprio braço. A graça de Jesus é o suficiente. A graça dele já basta. E agora eu preciso te fazer uma pergunta um tanto quanto desconfortável. Se a partir de hoje Jesus não operasse mais nenhum milagre na sua vida, se ele não abrisse mais nenhuma porta, todas as orações que você fizesse a ele, a resposta for não, Jesus ainda continuaria sendo suficiente na sua vida? Pode parecer um absurdo essa pergunta, mas eu quero te convidar a trazer o seu olhar para a Bíblia. Olhar a vida dos discípulos, apóstolos de Cristo. Sofreram perseguições,
prisão, sofrimento e mortes brutais. Eles não seguiam Jesus porque a vida deles se tornaram mais confortável, muito pelo contrário, eles seguiram Jesus porque entenderam quem Jesus é. Ser um discípulo de Jesus é entender que nós precisamos nos humilhar, ser humildes como Cristo é humilde. É olhar para as pessoas não como uma oportunidade de network, não como uma pessoa que pode te oferecer algo e muito menos como alguém sem valor. Nós precisamos ter o olhar de Cristo, olhar com misericórdia e compaixão para as pessoas. É buscar intimidade com o Pai, é caminhar com o Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo venha produzir o seu fruto em nós e cada vez mais isso se torne evidente na nossa vida. Até porque, lindão, ser discípulo não é simplesmente saber coisas sobre Jesus. Ser discípulos é você seguir a Ele. E agora eu volto para a pergunta que eu fiz no começo desse vídeo. Quem é você para Deus? Talvez você tenha começado esse vídeo convicto de que você era um discípulo, mas no meio você identificou algumas características de multidão em você. Talvez você tenha sentido ser um pouco fariseu. Quem sabe você identificou alguma área na sua vida ainda que você quer ser o seu próprio Deus. Ou talvez você tenha pensado, cara, eu sou esse pecador, eu preciso de Jesus. Então venha, meu irmão, ele não tá esperando você se limpar, ele quer que você se aproxime para que ele limpe você. Entenda uma coisa, nego, Jesus não morreu apenas para perdoar os seus pecados, ele quer que você siga ele. O problema da nossa geração é que nós queremos sempre um salvador, mas nem sempre um senhor. Ser um discípulo, irmão, é olhar para Jesus e falar, venha o teu reino, substitua o governo do meu coração. Agora não sou eu mais que determino o meu caminho, eu sigo os passos de Jesus. E talvez você tenha percebido nesse vídeo que estar perto de Jesus não significa necessariamente ser um discípulo dele. A multidão estava perto, os fariseus e os mestres da lei também estavam perto, os pecadores estavam perto, mas o discípulo é aquele que ouve o chamado e decide segui-lo. Então eu termino com mais uma pergunta. Se Jesus olhasse no fundo dos seus olhos hoje e dissesse, siga-me, sem prometer dinheiro, sem prometer que tudo vai dar certo, sem prometer fama, status, sem prometer absolutamente nada, Jesus seria o suficiente para você responder sim. E chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, me ajuda também, que eu sei que você ainda não deixou seu like e também não se inscreveu lá no começo. Se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, comenta aqui, Jesus é o suficiente. Quero te convidar também a entrar no meu site www.guire.com.br. Você vai conhecer as minhas camisetas oversize lá com temas cristãos. Se você é uma pessoa que quer vestir a sua fé, então a proposta que eu tenho para você é muito boa. Adquire uma camiseta, abençoe meu ministério e também a minha família. Utilizando o cupom GUIRE10 você tem 10% de desconto na sua primeira compra. Também, se você quiser me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo aqui, Instagram, Facebook, TikTok. Me segue lá que eu posto vídeos curtos todos os dias. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima, meus irmãos.